Fala meninos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de como criar fases novas para o seu game, alterando somente as regras. Isso é um jeito bem fácil, simples e que deixa a coisa muito dinâmica. O bom disso é que você consegue gerar uma grande quantidade de fases novas com muita facilidade. E mesmo assim, elas não deixam de ser bem divertidas, bem diferentes das fases anteriores. E fica até o final do vídeo que vou falar um pouco sobre VR também no final desse vídeo. Combinado? Mas primeiro de tudo, se você está pensando em fazer ou está fazendo um jogo estilo aqueles jogos de games rápidos, casuais, sabe? Em que o layout da fase não muda muito, mas ele continua sendo divertido e acaba ficando muito viciante, esse é o vídeo perfeito assim para você e para todos que, assim como eu, gostam de jogar, fazer e de pensar em como foi feito um game, sabe? Esse estilo de se fazer jogo funciona muito, mas muito mesmo, para jogos de puzzle, tipo Tetris ou Candy Crush. Isso são só uns exemplos, mas funciona para vários tipos de jogos. Mas também cai bem em jogos de tipo de plataforma, sabe? Ou qualquer outro que tem um cenário que até muda bastante, mas que você pode dar uma pitada a mais, melhorando muito mais a experiência do game, sabe? Deixando ele muito mais dinâmico. Ah, mas esse tipo de jogo que fica sempre no mesmo cenário, eu não gosto de jogar, não. Afonsinho, mas esse tipo de jeito de pensar que eu tô falando não serve só para jogos simples. Pode ser para jogos complexos, deixando ele bem mais divertido, bem mais ágil, mudando apenas poucas coisas nele, sabe? Poucas regras nele, mas mesmo assim ele fica bem mais ágil, fica bem mais dinâmico, bem mais divertido. Você vai ver, Afonsinho, como você pode deixar esse jogo bem mais interessante. Agora chega de falar e vamos lá para o Unreal. Já estamos dentro da Unreal, estamos no Blueprint. E vamos começar a criar o nosso jogo. Nós vamos fazer como se fosse um jogo de Tetris, tá? Então, vamos lá. Primeiro vamos criar umas variáveis, tá? Vou criar uma myDelay, que ela vai ser uma float. Criar mais uma aqui chamada myScore. Float também. E criar uma terceira chamada myTime. Todas floats. E todas locais. Por isso que eu deixei os olhinhos aqui fechados, tá? Então bora lá começar. Bom, criamos as variáveis aqui. Agora vamos fazer um negócio. Nós vamos criar o Game Mode. Vocês vão ver o porquê que eu estou fazendo isso. Tá, o porquê que eu estou criando o Game Mode. Então, na verdade, ele já está criado aqui. E o que eu tenho aqui nesse Game Mode? A única coisa que eu fiz aqui foi criar variáveis. E por que eu estou gravando as variáveis no Game Mode e não no próprio Blueprint do Actor? Eu quero que essas variáveis todo mundo veja. Então, um jeito mais fácil é criar no Game Mode. E aí, então, eu criei uma variável chamada delay geral, time geral e o score geral, tá? É só isso que eu fiz aqui no Game Mode, ok? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, nós vamos setar essas variáveis. Essas variáveis que eu criei aqui. E como que a gente vai setar elas? Eu vou botar um delay aqui. Eu preciso que ele espere um pouquinho antes de setar as variáveis. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. E agora, eu quero resgatar aquelas variáveis lá que eu mostrei no Game Mode. Como que eu faço isso? Então, eu ponho aqui cast to cast my Tetris. My Tetris é o nome do meu Game Mode. E aí eu tenho que colocar get Game Mode aqui. Para ele jogar o Game Mode em um objeto. E aí eu poder resgatar. E agora daqui eu consigo ler as coisas. O que eu preciso ler aqui? O delay geral, lembra? Delay geral, olha lá. Aqui. Eu vou ler esse para poder setar o meu delay aqui. Então, aqui, ó. Set delay. Set my delay. Então, eu conecto ele aqui. Agora nós vamos setar o score geral. Então, eu pego ele aqui lá do Game Mode e seto meu score. E o último eu tenho que resgatar aqui, é o que? O time. Geral time. Eu vou setar aqui.
certo? Então, eu estou setando todas as minhas variáveis. As variáveis lá no Game Mode, como default, elas estão zeradas, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que não é isso bem que eu quero. Agora, vamos criar um mecanismo. É um mecanismo bem rápido, tá, gente? Então, aqui, nós vamos criar um delay novamente. Só que, qual o valor eu vou colocar aqui? Vou colocar o myDelay, né? Agora, vou criar um multigate e já setar ele que eu quero ele loop e eu quero ele run, tá? E aqui eu criar mais um pino aqui, ok? Agora, nós vamos botar um spawn actor by class. E não sei se vocês viram lá, eu criei 3 atores. Deixa eu mostrar lá fora para vocês. Ó, tem 3 atores. Lembra que eu falei para vocês que a gente está fazendo um Tetris? São 3 peças diferentes. Então, um L, uma barra e um quadrado. São essas nossas 3 peças. E eu quero chamar essas peças lá no nosso blueprint, que é o blueprint das regras. Então, bora lá. Então, aqui, estou dando um spawn numa classe, o nome da nossa classe ali, pBlueprint, tá? Spawn by actor. E aqui, nossa classe pBlueprint. E último é o spawn também, nossa classe LBlueprint, ok? O spawn, a gente precisa de um transformador, certo? Então vamos criar agora. Como é que a gente vai criar esse transform? Eu preciso, como um jogo de Tetris, eu preciso variar o eixo Y, né? Aqui, ó. Tá vendo? O nosso eixo Y. Eu preciso variar a posição onde eu dou um spawn só no eixo Y. Então eu vou dar um spawn um peça para cá, outra para cá, um para cá, um para cá, cada hora num lugar diferente. Então nós vamos fazer desse jeito aqui, ó. Vamos fazer desse jeito aqui. Esse é um jeito bem simples de pensar, tá? É só como exemplo mesmo. Vamos criar um random aqui. Aí. E aqui, vamos dar um map range. Tá? Então, aqui. E aqui eu vou colocar menos 300 e mais 300. Só que nós estamos fazendo, eu estou fazendo isso daqui só para acertar, para remapear o random dele. O random dele normalmente é muito pequeno, tá? Então acertando números melhores. Agora vamos criar um vetor. Então a gente já acertou o y, vamos criar um vetor agora de localização, né? Então a gente põe make vector aqui. Aí. Esse aqui é o nosso y, tá? O nosso x não vai variar nada. E o nosso z, que é a altura, vou botar 1000, que é onde eu quero que saia. Vou acertar 1000 aqui, que é onde eu quero que nossa peça apareça. Nossa peça do Tetris. E agora vamos dar um make transform. Dar um make transform aqui. Então, a localização a gente tem. A rotação e a escala eu não quero mexer. Continua a mesma coisa. Então, bora lá. Nosso transform já está setado. Vamos encaixar eles aqui, nas coisinhas aqui, nos nossos nodes. Fechou. A parte da regra do jogo já está pronta já. Então, galera, vamos dar um play para ver como está ficando. Olha lá. As peças estão caindo. Falei para vocês, era um jeito bem simples de fazer. Vão caindo, ok? É só isso, tá? A gente não criou mais nenhum outro mecanismo. Então, estão caindo em uma velocidade ok, né? Só que eu quero, como que eu faço para depois mudar as regras desse jogo? É só a gente vir aqui e criar um level blueprint. Aqui eu já criei e eu vou explicar como que eu criei. Então ali, por ali que eu fiz, a gente abre o level blueprint e agora eu quero acessar aquelas variáveis que estavam no game board. Então aqui eu estou chamando o nosso
Game Mode, fazendo um cast dele, dando um get aqui para chamar o nosso objeto, que é o Game Mode. E aqui eu estou setando aquelas variáveis. Então, meu delay geral está em 2 segundos. O meu tempo geral está em 60. E meu score geral está em 30 agora. Entendeu? Antes, como default, não sei se você lembra, estava tudo 0 dentro do Game Mode. Agora não. Agora está 2, 60 e 30. E por isso que ficou aquela velocidade na hora de cair o objeto. Quer ver? Vamos fazer um negócio? Vamos setar aqui 1 de velocidade. E vamos dar um play para vocês verem o que acontece. Tá vendo como eles estão caindo bem mais rápido? A gente já mudou uma regra do jogo. E já virou praticamente uma fase nova. Que é mais ou menos como o Tetris faz, só que né, não tem uma indicação, fase nova. Não, ele simplesmente vai descendo e vai acelerando isso. E assim é um jeito muito simples da gente fazer. Quer ver? Agora eu vou botar 4 aqui, por exemplo, o delay. O delay é o tempo, né? É o tempo que a peça está caindo. Porque ela está aqui, ó, dentro do nosso blueprint. Olha o delay aqui. Então eu estou dando um event tick. O event tick é aquele que fica rodando a cada frame. Ele chama essa função. Só que aqui eu estou dando um tempo para ele chamar a função e dar um spawn em algum dos 3 objetos, né? Eles estão dando um spawn em loop, ou seja, não vão parar, e randômico, ou seja, escolhe cada hora um desses para dar um spawn. E cada um desses é um objeto nosso. E aqui é o tempo. Então, na hora que eu altero o tempo, o delay, a variável, na hora que eu seto a variável lá aqui, no level blueprint, eu seto a variável geral lá. Entendeu? Então aqui, por exemplo, estou botando 4. Agora vocês vão ver. Ah, e por que esse delay aqui? Eu esqueci de explicar. E por que esse delay aqui? Por quê? Se eu começo o jogo e não dou esse delay, não dá tempo do level blueprint setar as variáveis antes de eu pegar elas por aqui. Entendeu? Se eu der 0 aqui, ou se eu não 0 ou não tiver esse delay aqui, ele não dá tempo e acaba setando a variável como está lá no game mode, ou seja, está tudo 0. E não é isso que a gente quer. Então eu estou dando um tempo aqui para o level blueprint setar as variáveis e aí depois eu capturo todas elas por aqui. Então, lembra? Nós setamos a variável aqui como 4. Vocês vão ver agora a velocidade que isso vai cair. O tempo que vai cair entre uma peça e outra. Caiu uma. Olha o tempo que está dando. Olha que diferença do que estava antes. Né? Agora vamos ver, olha a loucura que isso vai ficar. Vamos setar aqui como 0.5. Olha a doideira e olha como o jogo vai ficar muito mais difícil. Tem os 2 segundos que eu falei pra vocês. Olha lá, começa. E vai cair no objeto. Vocês viram como o jogo ficou muito mais difícil? E é simplesmente setando pelo level blueprint. Quer criar um novo level? Cria um novo level. Cria um mapa novo. Um novo level. E aí, quando você cria um novo level, você acessa o blueprint por aqui, ó. Desse level. E aí, no próximo level, você seta essas variáveis de outro jeito. Então, por exemplo, eu botei aqui um time. Você pode fazer. Ó, você tem que... Enquanto, vamos ver, nessa velocidade, em 60 segundos, a gente pode fazer aqui um time regressivo. Em 60 segundos, quantos pontos você faz? Ou então, aqui você faz... Você tem esse tempo e você precisa, para passar de fase, você precisa chegar até tanto de pontos, entendeu? Então isso você vai mudando as regras do jogo e vai deixando o jogo muito mais dinâmico. Vocês viram? Eu sei mudar a fase, né? Eu sei mudar a fase. Continua aqui o cenário igual, não mudei nada. E o jogo fica bem mais dinâmico. Você está acelerando o jogo. Então a cada fase você pode mudar essas regrinhas, tendo regrinhas por variáveis. Cada fase você muda elas e deixa o jogo muito mais dinâmico
muito mais divertido. Eu dei um exemplo simples do Tetris, mas você pode fazer isso em uma infinidade de tipos de jogos. Bom, como eu tinha falado prometido para vocês, agora eu vou falar um pouquinho sobre VR. É muito legal trabalhar com VR em game também. Esse daqui é o Firewall, que é um jogo que eu fiz. É um jogo casual de tiro, tá vendo? Eu usei muito nesse jogo do que a gente fez hoje no vídeo. Muito, muito, muito. Só que nesse jogo eram 6 regras, como alterando. Imagina, cada regra, uma regra era independente da outra. Então, a gente alterando as regras, eu consegui criar uma infinidade de fases. Ficou muito interessante, ficou muito divertido de jogar esse jogo, certo? Uma das dicas que eu dou para VR é teste. Se vocês querem fazer alguma coisa em VR, teste. Faça uma fasezinha. Precisa ter, óbvio, precisa ter o óculos VR, né? Eu tenho aqui um HTC. E teste para ver como tá ficando, se tá dando enjoo, se não tá. Essa é uma das dicas que eu dou. A primeira é, façam, se vocês tiverem um óculos, se vocês tiverem um device VR, façam um game Unreal. É muito divertido. É muito divertido você fazer testes, você fazer, é muito divertido mesmo. Outra coisa é, façam 2 game modes. Um game mode usando VR e outro game mode sem usar o VR. Essas imagens que vocês estão vendo agora é o sem usar o VR, por isso que está meio travado. Por quê? É muito mais fácil para você debugar um jogo. Às vezes nem sempre você vai conseguir estar com VR ou para você ter mais praticidade. Putz, eu quero testar só um negocinho, putz, catar o VR, colocar no rosto, ver, dar play. Não. Como é que eu fiz esse modo debug? Eu fiz simplesmente conseguindo, em vez de usar a manopla do VR, eu estou comandando com o mouse. Simplesmente com o mouse. Fica bem mais fácil para você debugar o jogo se você fizer assim. Então essa é mais uma dica que eu dou para vocês, tá bom? E façam Game VR. É muito divertido. Bom, amiguinhos, o vídeo termina por aqui. Então eu vou pedir para vocês deixarem seu like. Se inscreve no canal, por favor. Comenta, é muito importante para o canal isso. Gera engajamento, então você comentar ajuda bastante. E compartilhe o vídeo. É isso, amiguinhos. Valeu, abraço.